A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, irmão Jaime. Irmão Jaime, quanto aí esse vídeo do nosso irmão, né, pastor Napoleão Falcão, tem coisas que eu não concordo com ele, sabe, irmão? Né? Por exemplo, o arrebatamento da igreja, né? Arrebatamento eminente da igreja, né? O que é arrebatamento iminente da igreja? Né? O irmão sabe melhor do que eu, acredito. É aquele arrebatamento que Jesus Cristo pode vir a qualquer hora, pode vir até agora, né? E que para isso não precisa acontecer nenhum acontecimento profético, né? E quem acredita nisso, na maior parte, né, dos cristãos, são os irmãos das Assembleias de Deus, os irmãos assembleanos, né? A maioria acredita sim, né? No entanto, eu acredito num arrebatamento, certo? Que para acontecer esse arrebatamento, se faz necessário, né? Acontecer, realizar algumas profecias que estão pendentes dentro das promessas feitas por Deus aos longos dos tempos. E quem está dentro dessa perspectiva, né, como o ponteiro do relógio profético de Deus, ou seja, aquelas profecias que foram feitas por Deus a Israel, ou seja, as profecias foram feitas por Deus para Israel. Nós, a igreja, né, constituída por sua maior parte nos dias atuais por gentios e não por judeus. Quase em sua totalidade, a igreja é constituída por gentios e não por judeus. Uma minoria mesmo de crentes, ou seja, de cristãos pertencentes a essa igreja pré-tribulacional. Eu sou pré-tribulacionista, acredito no arrebatamento da igreja antes daquele período da grande ou de grande, não interessa a colocação da preposição da ou de, certo? Não interessa também a questão da preposição do grego ek, né? Que é do grego, essa preposição ek, se é de ou se é da, não interessa. O que interessa são os acontecimentos proféticos feitos por Jesus, né? E muitas vezes a gente vê pessoas manuseando ali Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, né? Fazendo referência à igreja, né? Fazendo referência à igreja. E não é, ali é uma referência profética feita à nação de Israel, ao povo de Israel, né? Nós, a igreja, né, é o jambuzeiro. Nós somos jambuzeiros, como fala o apóstolo Paulo aos Romanos, que foram enxertados nesta figueira que é Israel, lá de Zacarias, capítulo 14, né? Nós somos enxertados, né? Nós somos os gentios enxertados, os jambuzeiros, que o apóstolo Paulo fala, né? Que não devemos termos como igreja hoje, pretensão de uma teologia substitutiva, querendo apossar-se de promessas de Deus que foram feitas para Israel, né? Então, dentro dessa perspectiva, que eu, como tribulacionista, não posso dizer que Jesus pode vir a qualquer hora, pode vir a qualquer tempo, pode vir até agora. Não posso dizer isso, porque existem profecias que estão ao longo dos tempos, né? E isso já faz séculos e já faz até milênios, que foram feitas essas profecias, essas promessas para a igreja, não, para Israel.
O único sinal que nós temos nas Sagradas Escrituras é aquele que o apóstolo Paulo falou claramente, falou de forma precisa, tanto quanto o Senhor Jesus também falou, né? Lá em João capítulo 6. E o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, né? De uma forma muito contundente, muito precisa, lá em Tessalonicenses, quando ele lhe diz que isto não acontecerá sem que antes se manifeste o homem do pecado, o filho da iniquidade, né? Quem é o homem do pecado? Quem é o filho da iniquidade? O anticristo, né? O anticristo. Por que que Paulo se fez necessário falar isso? Por conta de uma grande e intensa perseguição do Império Romano nas pessoas dos Césares, Nero e Domiciano, que foi depois de Nero, né? Nero, ele matou os apóstolos, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, o apóstolo Paulo teve sua cabeça decepada, né? Os outros morreram de forma trágica, só escapou João, exilado na ilha de Patmos, no mar Egeu, por amor de quê? Da palavra de Deus e do testemunho de Cristo Jesus que ele dera, né? Porque não quis se curvar, porque não quis se dobrar e prestar culto de adoração a César, a Domiciano. Ele é jogado numa cadeira de azeite fervente, história paralela à Bíblia, livros paralelos à Bíblia falam e resistem a isso, né? Que ele foi jogado numa cadeira de azeite fervente, né? E pelo um milagre, plano, vontade de Deus, ele foi tirado, ele saiu dali ileso. Nenhum dos fios dos seus cabelos foi tocado, nem sua pele e corpo foi tocado, né? Pelo teor da temperatura daquela caldeira de azeite fervente. No entanto, né? Aí é feito revelações para a igreja, né? As 7 igrejas da Ásia Menor, representando ali na sua totalidade toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Aí entra aí a promessa feita à igreja que estava em Laodiceia, capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse, porque guardaste a palavra da minha verdade, eu também livrá-lo-ei da tribulação. Não fala de grande tribulação, mas fala da tribulação. E nós temos como uma grande tribulação, porque nunca se viu, né? Tal perseguição, tal mortandade, tal carnificina contra a igreja do Senhor Jesus, como haverá naqueles dias para aqueles que estarão aqui, que ficarão aqui, né? E que se reconciliarão, né? Que voltarão à casa paterna e se reconciliarão com Deus através de Cristo Jesus, quando o anticristo impor por perseguições contra aqueles professos cristãos do período tribulacional, né? Aqueles cristãos do período tribulacional e também perseguições também aos 144 mil de Apocalipse capítulo 7, de Apocalipse capítulo 14, representado ali, prefigurado naquela mulher que de Apocalipse capítulo 12, que é o grande dragão haverá de perseguir, que ali é o diabo, né, Satanás, na pessoa do anticristo, perseguindo todos os professos cristãos, né? Então, quando isto estiver acontecendo com o desenrolar do tempo, aí já é um outro assunto, né, de grande tribulação. A igreja não passará, porque a promessa que foi feita, né, começando pelo próprio Senhor Jesus, falando também pelo próprio apóstolo Paulo,
né, aos Tessalonicenses, e Paulo também fala aos Coríntios sobre a ressurreição e glorificação do corpo neste arrebatamento pré-tribulacional. Mas eu não posso, como pré-tribulacionista, falar de um arrebatamento iminente que pode acontecer a qualquer hora, pode ser até agora. Não, porque existem profecias a serem cumpridas ainda, né? Como, por exemplo, não houve ainda a construção do templo, né? Daquele templo onde Satanás, onde o anticristo, ele entrará, assentar-se-á na cátedra, né, sacerdotal, e ele se constituirá a si mesmo como Deus. Aí, sim, quando isto acontecer, a igreja não estará mais aqui. Mas o apóstolo Paulo diz: e isso não acontecerá, isso que o arrebatamento da igreja, sem que antes se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, né? Então, quer dizer, estas coisas não acontecerá, estas coisas, né? Se não se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo, né? E nem por isso nós podemos e não deveremos ficar apontando o dia e a hora, porque o próprio Jesus disse para os discípulos que o dia e a hora ninguém sabe, né? Ninguém sabe o dia e nem a hora, né? Daquela promessa que foi feita, né, ali aos discípulos em João capítulo 14, versículo 1 ao 3, que diz: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai. Existe, né? Já existia as moradas celestiais, já existia o lugar da igreja no céu, né? E diz o apóstolo Paulo também que isso é desde a fundação do mundo, Paulo aos Efésios falando, é desde a fundação do mundo que esse lugar, que essas moradas estão preparadas, né? Ou seja, e Jesus completa dizendo, né? Se estas moradas, se este lugar da igreja não estivesse preparado, né? Ele diz que ele haveria de preparar, iria e prepararia lugar e voltaria para junto de nós e nos levaria e voltaria e levaria a igreja para junto dele, né? Ele falou isso, Jesus, né? Ele falou isso. Ele só não colocou o nome de igreja lá, mas fez essa referência, ele fez essa promessa para a igreja. E para aquela igreja que nos dias da igreja primitiva ali era constituída em quase sua totalidade, que não é mais o caso dos dias atuais, naquela época era constituída em quase sua totalidade por judeus e não por gentios, né? Então, amado e querido irmão evangelista, a verdade é que eu quando ouço e ligo no YouTube e ouço um debate feito pelo o grande erudito, né, da atualidade, como é feito aí Napoleão Falcão, também o Juliano Fraga Ribeiro, né? O Juliano Fraga. Eu gosto muito de ouvir Juliano Fraga, tem muita coisa boa mesmo, sabe? Eu acredito que é quase tudo mesmo, né? Eu só não concordo com ele quando ele despreza as profecias feitas a Israel, né? Porque Israel, na verdade, é o ponteiro do relógio profético de Deus para toda a humanidade, né? Né? Então, quer dizer, quando eu ouço ele falar que o arrebatamento pode ser a qualquer hora, pode ser até agora, né? Tem que haver acontecimentos proféticos à nação e ao povo de Israel. Eu não sei se o irmão já leu aqueles livros de profecias que já aconteceram com referência ao povo de Israel, do saudoso
Reverendo Vimalgo, da obra missionária chamada Da Meia-Noite. É muito interessante aquele livro. Me parece que eu li, mas isso há muitos anos atrás, em 1985, está com 41 anos que eu li esse livro. E até presenteei a uma pessoa que aceitou Jesus e gostava muito de escatologia, né? Essa pessoa. Eu presenteei ele com esse livro, até me arrependi de ter presenteado com esse livro, porque o camarada hoje está afastado, né, muitos anos dos caminhos do Senhor. Mas ele lá tem muitas profecias e a gente vê aquelas profecias acontecendo, né, fazendo referência sempre ao povo de Israel. Para Juliano Fraga, e quem fala assim está equivocado. Pode ser quem for. Que disser, não, pode ser a qualquer hora, pode ser até agora, pode ser. Não, senhor. Tem profecias a serem cumpridas à nação, ao povo de Deus ali, ao povo de Israel. Promessas essas que foram feitas ao nosso pai Abraão ali na antiga Caldeia, quando ele saiu de lá, confiando na promessa que Deus tinha feito a ele, que sobre ele Deus haveria de abençoar todos os povos, né, da terra. Todos os povos da terra, Deus haveria de abençoar. Então, eu não posso jamais extrapolar os acontecimentos proféticos voltados ao povo de Israel, né? Não jamais posso. Por exemplo, o arrebatamento eminente da igreja não precisa de profecia para isso acontecer. Que conversa que é um absurdo falar uma coisa dessa, né? É o que a gente mais ouve, é o que eu mais ouço dentro, afinal de contas, eu estou dentro de uma Assembleia de Deus e eu ouço muito isso. Isso é até, chega a ser até heresia, a pessoa falar uma coisa dessa, né? É como pessoas que dizem que para ser salvo, a pessoa precisa de ter Jesus. O que diz que precisa para ser salvo? Precisa de ter Jesus e precisa de ter os estatutos de regulamento de teólogos e filósofos da igreja, né? Como fala e diz isso a Igreja Católica Apostólica Romana. Os adventistas dizem que para ser salvo precisa de confessar Jesus, mas que também como complemento da salvação precisa de ter a guarda do sábado, né? Outros dizem que para ser salvo precisa de ter Jesus Cristo e tudo, mas também precisa de entregar o dízimo como aquisição de salvação. Está errado, isso é heresia, tudo isso é heresia, né? Tudo isso é heresia, né? Aí, moral da história. O que acontece é que hoje nós temos uma igreja herética, herege, a maioria de igrejas que falam assim, que pregam assim, pregam heresia, vivem heresia, né? Se tornam muitas vezes grupos isolados e exclusivistas, né? E que não visitam outras igrejas, outros ministérios, que ficam totalmente isolados, né? Isso não é para ser assim, né? Cadê a coinonia, a confraternização da irmandade? Que apesar destas heresias, apesar destas coisas, né? A salvação não vai depender se o arrebatamento é pré-tribulacionista, se o irmão é pós-tribulacionista, se é milenista ou amilenista. A salvação não depende disso. Como a salvação também não depende de guarda de sábado, como a salvação também não depende dos estatutos constituídos como mandamentos da igreja, para a igreja, como a igreja católica, né? E por aí vai, irmão. Aí a gente vê uma igreja herética, né? A gente que estuda a palavra de Deus e a teologia, a gente vai até, de certa forma, se sentindo excluído hoje dessa grande cristandade que aí está, por conta do conhecimento que a gente vai tendo, que a gente vai absorvendo ao longo do tempo. Então, o Napoleão Falcão fica equivocado na sua premonição, né, de um arrebatamento pré-tribulacionista, quando ele vai querer prever, né, falar de uma forma exata que ele vai ver isso acontecer, que nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Onde tem isso na Bíblia?
Onde é que tem isso na Bíblia? Né? Ali é uma coisa e um fruto gerado pela mentalidade do homem, da concepção do homem. E isso vai até, de certa forma, virando um estigma, e vai virando, de certa forma, também dogmas, vai virando, de certa forma, coisas do homem, né? Não tem nada a ver com o que a Bíblia está dizendo. Vou provar aqui para o irmão Jaime, mostrar para o irmão Jaime, que esse arrebatamento iminente da igreja, para acontecer, como diz os irmãos aí, né, que eu sou tribulacionista, mas eu não acredito da forma que acredita o Napoleão Falcão, da forma que apresenta aí o Juliano Fraga. Eles têm seus méritos e a sua posição dentro da igreja, né? São homens de Deus, são servos de Deus, mas estão equivocados nisso, como muitos cristãos que acreditam nisso que ele fala também estão equivocados, né? Por exemplo, a igreja é a igreja desde ali de Atos dos Apóstolos. Eu já acredito que a igreja é a igreja desde os dias que Jesus Cristo saiu juntando os discípulos que se tornaram apóstolos, né? E pregadores e doutores e pastores, né? Dali do ministério de Jesus, de Efésios capítulo 4, do versículo 9 ao 11, né? Eu acredito ali naquele ministério de Jesus e que a igreja foi constituída, fundada pelo próprio Cristo, né? Mas que, de forma profética, e que faz parte também desse fundamento, né, da igreja, que são os apóstolos, de forma profética, deu-se ali em Atos dos Apóstolos, né? Digamos assim, o reconhecimento de que eles eram igreja, né? E amando do próprio Senhor Jesus, quando Jesus disse que ele ia ser a Jerusalém, porque lá eles haveriam de serem cheios do Espírito Santo para dar continuidade à igreja do Senhor. Então eu acredito, assim, nesse arrebatamento pré-tribulacionista, né? E só que essa eminência, como se ensina aí, que não é preciso de profecia para que isso aconteça, precisa. E Israel é as profecias vivas de Deus dentro de uma humanidade perdida, né? Porque foi promessa de Deus a Abraão. Por exemplo, não precisa de profecia para que esse arrebatamento aconteça, é equívoco, né? Chega até a ser heresia. Por exemplo, há aquela profecia de que o povo haveria ser espalhado sobre a face da terra, como de fato no ano 70 deu-se a diáspora e eles foram espalhados sobre a face da terra, né? Ali foi profecias que Jesus Cristo deixou ao povo de Israel. E Jesus Cristo lamentou porque isso haveria de acontecer, né? É, essa promessa em maio de 1948 haveria de ser formado o novo Estado de Israel, né? Isso deu-se, isso deu-se como um acontecimento profético feito à nação e o povo de Israel. E em 1948 já existia a igreja protestante, já existia a igreja do Senhor, né? Então, quer dizer, irmão, isso tem que haver acontecimentos proféticos até chegar ao arrebatamento da igreja, mas não devemos nos precipitar, como se precipitou-se aí, né? Os fundadores, né, da igreja adventista do sétimo dia, que previu o arrebatamento, marcaram até o dia e a hora, né? E a palavra de Deus diz que o dia e a hora ninguém sabe. Então nós não devemos nos precipitar, entrar por esse caminho, né? Ficar observando os acontecimentos proféticos e dizer a vinda do Senhor está próxima, porque está acontecendo isso, e é promessa de Deus ao povo de Israel, e que a igreja, que é o jambuzeiro, que é enxertado nesta figueira, que somos nós, o apóstolo Paulo fala isso claramente aos Romanos, né? Capítulo 8 aos Romanos, capítulo 9, né? Capítulo 9
aos Romanos, que é o passado de Israel, capítulo 10 é o presente de Israel, que está acontecendo nos dias atuais, as profecias que estão acontecendo, e capítulo 11, né, é o futuro de Israel. E esse futuro de Israel vai se entrar ali dentro da grande tribulação. Vai se entrar ali dentro do período tribulacional. Vai chegar ao milênio, essas promessas, o futuro de Israel, e até a eternidade com o Senhor Jesus, né? Então, irmão, eu não acredito que esse arrebatamento eminente dá-se-á a qualquer dia, dá-se-á a qualquer hora, de forma nenhuma, sabe? Né? Embora os irmãos coloquem, né, e esteja colocado assim, a qualquer dia e a qualquer hora, isso é como um alerta, né? Isso funciona como um alerta para nós estarmos atinados a observar, né, os acontecimentos proféticos, as profecias, né? Aí, quando fala em rumores e rumores de guerra, aí a gente ouve aqui irmãos falar em rumores e rumores de guerra, né? O que está havendo ali é o conflito, né? E ali é por promessa de Deus e que Deus está usando muito aquele Benjamin Netanyahu, né? Como primeiro-ministro de Israel, que toma conta das forças armadas, dos materiais bélicos de guerra, né? E dos acordos feitos entre ele, Donald Trump e os Estados Unidos, né? E, e dentro dessa perspectiva, eu vejo isso como uma promessa de Deus e que Deus tem levantado Benjamin Netanyahu para preservar e manter o povo de Israel como nação. Coisas que aqueles grupos terroristas, como Hezbollah, como aquele outro lá, o Hamas, né? E outros grupos terroristas, né? Querem destruir a nação de Israel, como é o país, né, e a nação do Irã, né, do islamismo, que querem destruir o povo e a nação de Israel. E a promessa de Deus é essa a Israel: abençoarei os que vos abençoarem e amaldiçoarei os que vos amaldiçoarem. Né? Então a gente tem que olhar para essas promessas de Deus para poder pensar num arrebatamento eminente e falar sobre a eminência, né? Dizer que não precisa de acontecimento profético, né? Para que a igreja seja arrebatada, isso é um equívoco. Pois é, meu irmão, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E rogo as vossas orações por mim, por minha família, tá? Precisamos muito de orações dos irmãos. A paz do Senhor, meu amado e querido irmão Jaime.